Olá turma, tudo bem? Professor Fábio junto com vocês. Vamos à aula de História? O tema da aula de hoje é o anarquismo e o protagonismo feminino. É a proposta da atividade 9. Este material está disponível no site Cidadão PG, o portal educacional da Prefeitura de Praia Grande. Nosso objetivo é relacionar as conquistas dos direitos políticos, sociais e civis com a atuação dos movimentos sociais. Nós já vimos o movimento negro, o movimento indígena, um pouco sobre o movimento trabalhista. Nós vamos retomar esse assunto, abordando o anarquismo, que é uma ideologia política que rejeita qualquer tipo de hierarquia e dominação. Uma corrente de pensamento que foi muito importante para a formação do sindicalismo brasileiro, daquele movimento de reivindicação dos operários no início do século XX. Estamos retomando aí o período republicano. Nós vimos na era Vargas que o trabalhismo vai ser uma das características do populismo varguista. E com esse trabalhismo, esses movimentos sociais, eles vão ser pacificados. O Vargas vai conseguir fazer com que esses movimentos se desarticulem. Mas nós estamos vendo aqui um momento em que eles estavam em plena reivindicação e com um caráter autônomo, não estavam relacionados ao governo. Esse período foi importante para a construção do país em relação aos direitos e à cidadania. Esses pontos aí, eles foram fruto da luta e da conquista desses movimentos. Então a gente já viu que é a luta que traz a representatividade e o respeito aos direitos. Observe o print da reportagem sobre as greves em 2017. Uma reportagem a respeito da greve realizada pelos petroleiros. O título da reportagem é: Trabalhadores fazem menos greve em 2017. 81% são por direitos descumpridos. Então nós temos uma redução no número de greves, mas em contrapartida nós percebemos a porcentagem, uma alta porcentagem em relação ao descumprimento dos direitos trabalhistas. E aí nós temos uma foto da greve realizada em 2017 e um link para que você saiba um pouco mais sobre o assunto. Nós temos dentro desse ponto as perguntas a serem trabalhadas. Então, em sua opinião, para que servem as greves? Então pense, para que serve uma greve? O que busca uma greve? O que provoca o início de uma greve? Qual o motivo que levaria trabalhadores de uma determinada área a se organizar e promover uma greve? Você acredita que há alguma relação entre as greves e a conquista e manutenção dos direitos trabalhistas? Você vai registrar a sua opinião. Você concorda ou não que as greves têm alguma relação com a conquista e a manutenção dos direitos trabalhistas? Lembrando aqui que sim e não responde. Você precisa sempre se posicionar argumentando qual seria a causa, o motivo, a razão ou a circunstância, como diria o grande mestre, que te levaram a concordar ou discordar com o tema, com a proposta da questão. Justifique. Então, o segundo momento aqui da atividade 9 é uma análise de uma fonte histórica. Nós vamos pegar um documento, trata-se de um jornal anarco-sindicalista chamado A Plebe, que fala a respeito da necessidade de realização da greve de 1917. Temos aí vários jornais na história que representaram diversos movimentos sociais. Então vamos analisar o texto. Esse texto do jornal A Plebe, por ser um texto da época, podemos novamente, como na aula anterior, perceber as diferenças das grafias, nas formas como as palavras são escritas, além do contexto. Lembre-se que é um texto do anarco-sindicalismo, ou seja, dos operários militantes que buscavam reivindicar os seus direitos, justificando as razões para a existência da greve de 1917. O Brasil tem sido o país ideal dos aventureiros, dos argentários
que vivem a extorquir por astúcia e pela força a própria humanidade. Então, o posicionamento dele é um posicionamento já aí em que há argentários, ou seja, pessoas ricas, pessoas que possuem poder e que estão explorando a própria humanidade, né? A indústria e o comércio de homens, mulheres e crianças goza nesta terra de promissão todas as garantias e faz o mais ruidoso sucesso. Se os operários morrem à míngua e se lamentam, que vão queixar-se a virgens dos desamparados. Se reclamam e protestam, aí está a polícia, o exército, a armada e todo o aparelho legalitário, que é uma joia de justiça para acalmar seus ânimos, indignações e desesperos, com banhos de sabre ou os frios pavimentos dos calabouços correcionais. Aqui nós já vemos aquela ideia da República Velha: questão social é questão de polícia. Então nós sabemos que qualquer reivindicação era reprimida com violência pela polícia, e nós notamos isso daqui no texto. A grande baixa, diz, dos salários, a pouco ocasionada pela crise de trabalho, não pode de forma alguma perdurar, sabendo-se, como todo mundo sabe, que os capitalistas estão ganhando rios de dinheiro. A miséria e o trabalho transformam-se em ouro, em vil metal, que corre em torrentes caudalosas para os cofres dos negreiros do capital e do Estado, operando-se este milagre pelo talismã da exploração e dos impostos. Existe um proletariado que não encontra com o seu trabalho recurso algum para matar a fome dos seus filhos. Aqui, enquanto alguém lucra muito com a exploração do trabalho, outros que trabalham nem sequer ganham o suficiente para se alimentar e sustentar suas famílias. Este crime social é demasiado grande para que até os mais neófitos, ou seja, aqueles que pouco sabem ou que são novos, não o vejam e não protestem contra ele. Daí provém, pois, o movimento de reivindicações operárias, as greves com as suas consequências. As greves vêm desse desrespeito, desse descaso e dessa exploração realizada pelas classes dominantes sobre os trabalhadores. Os capitalistas e os governantes permanecem impertérritos, ou seja, sem medo, destemidos, na sua intransigência, apelando para os seus direitos, e aqui só grifando para que vocês percebam que eles estavam de acordo com a lei, para a lei e para as forças armadas. O operariado realiza, portanto, uma obra justiceira, conquistando pela greve ou outros meios de ação direta. E aí nós temos como ação direta os piquetes, as ocupações, as sabotagens, as mobilizações que paralisam, né, os serviços essenciais, geralmente realizado pelos grevistas. O movimento deve generalizar-se a todas as classes, alastrando-se por todo o país, a fim de que as conquistas sejam mais rápidas e radicais. E se, como dizem alguns jornalistas do soldo, o movimento de reivindicações operária obedece à agitação promovida pelos anarquistas. Se estes elementos e ideias por professarem podem influir para abreviar a vitória da liberdade para a reivindicação de todos os direitos do povo, então salve, ó cavaleiros de epopeia libertária, salve, ó sublime ideal da anarquia. Então nós temos aí uma relação direta com a anarquia
e os movimentos grevistas e a greve de 1917. Daí que muitos historiadores tratam essa greve como uma greve anarquista. Há outros grupos também não anarquistas envolvidos, só que há um grande protagonismo dessa linha de pensamento. Vocês percebem aí a diferença existente entre a grafia para a gente compreender melhor o texto. Façam lá a análise do material de vocês, dê uma verificada, pause o vídeo, dê uma lida nas palavras. Então vamos à atividade dessa aula. Considerando o print da reportagem de 2017 como fonte 1, então nós temos lá aquela reportagem a respeito da greve dos petroleiros, e o recorte do jornal Anarco-Sindicalista como fonte 2, que nós acabamos de ler. Preencha a tabela abaixo assinalando um X na motivação para as greves. Então o que você vai fazer aqui? Você vai analisar o texto 1, que é a reportagem de 2017, e o texto 2, que nós lemos. E vai apontar qual era a motivação para a greve existente. Se no texto 1 falava sobre o aumento salarial, sobre questões salariais, se no texto 2 falava também, se há uma diminuição de jornada tratada no texto 1, se há no texto 2. Então você vai ver cada um desses temas e analisar se esse tema ele é abordado tanto no texto 1 e também no texto 2, na fonte 1 e na fonte 2. Caso não seja, você marca não. Caso o tema tenha sido abordado dentro da lógica do texto, você marcará sim. Bem, sem muita dificuldade. Existe relação entre as greves e a conquista e manutenção dos direitos? Então nós já vimos aí, tratamos a respeito do assunto. Se você concorda, justifique e lembre novamente, coloque o porquê de você concordar ou discordar, se há uma relação entre as greves e a conquista e manutenção dos direitos, aqui os direitos trabalhistas. Agora é com você. Produza uma manchete. E quando nós estamos falando de manchete, nós não nos referimos ao canal de TV que transmitia os primeiros animes no Brasil e nem ao personagem do Danny Trejo, o Manchete, mas sim o texto jornalístico de capa de jornal, aquele texto que é destaque no jornal, né? Vocês vão produzir uma manchete que relacione uma paralisação de determinado grupo e colocar os motivos, qual era a intenção deles, qual é o nome do grupo e a principal reivindicação desse grupo, e a sua atividade estará completa. Pessoal, para quem só quer saber a respeito da atividade, aqui nós já podemos encerrar o vídeo. Porém, para quem quer saber um pouco mais sobre o anarquismo e o protagonismo feminino, temos aí as referências que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo e também no material de vocês. Reflexão sobre a atividade, uma frase aí de Rui Barbosa: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Então reflita sobre isso. Pessoal, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Valeu mais uma vez e até a próxima.